no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Oferecimento Oral Unique Implantes. Você pode e merece o melhor. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. E junto vou receber também o médico geneticista, Dr. Antônio Abílio de Santa Rosa, CRM 52573970. Eles vão atender o pedido do nosso ouvinte José Carlos, que mora em Del Castilho e nos contou que tem 65 anos de idade. Recentemente, descobriu que está com câncer de próstata. Durante esse mês de novembro é feita a campanha Novembro Azul para a conscientização da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, os dois vão atender o pedido do nosso ouvinte. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio e doutor Antônio Abílio. Bom domingo, Helena, aquele tradicional beijo para a família Tupi. E eu estava aqui distraído com a Abílio. O nome do nosso ouvinte? José Carlos. José Carlos. Ô Zé, você está na companhia de milhares de pessoas no Brasil e, curiosamente, você já de cara matou uma resposta que eu tinha que dar, porque o câncer de próstata ele é mais comum depois dos 65 anos. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai se tornando mais comum. Mas olha, antes de começar a falar da próstata, eu vou explicar para a família Tupi o que é essa tal de próstata. Vou perguntar para o Antônio Abílio, eu ia pedir para você perguntar, mas eu mesmo pergunto. Porque a gente tem várias especialidades médicas. Só câmaras técnicas no CREMERG são 53, me parece. São muitas especialidades. Então tem cirurgião geral, tem cirurgião plástico, desculpem, eu tenho cardiologista. Agora, que tal de geneticista é isso? Antônio Abílio, bom dia. Explica para a família Tupi o que estuda o médico geneticista, o que você diagnostica e trata. Bom dia. Bom dia, Silvio, bom dia, Helena. Bom dia, amigo. Bom dia a vocês todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso para mim estar aqui hoje com vocês, ajudando a explicar algumas dúvidas. E a primeira delas é interessantemente ligada à minha própria especialidade. É uma curiosidade, ter certeza que muita gente não sabe realmente. Não, com certeza. Às vezes algumas pessoas até pensam que eu larguei a medicina e fui fazer laboratório, de tão associado que a genética é com pesquisa, com genes. Mas na medicina, a genética é a especialidade médica que estuda os determinantes genéticos para as doenças e como as doenças se transmitem de uma geração para outra na família. Isso para as doenças comuns. Fora o papel que a gente tem para diagnosticar doenças genéticas propriamente ditas, como síndromes, como síndrome de Down. As doenças raras, né? Doenças raras, com novos tratamentos acontecendo e ajudar casais que querem, que têm histórias de doenças na família e que se preocupam com o risco de ter outros filhos com essas doenças. Na verdade, o geneticista é o médico dessa entidade imaterial chamada risco. Quem nos procura está preocupado com o seu risco de adoecer. E é com relação é para dar as informações, para minimizar esse risco e as condutas a serem feitas posteriormente, é que o geneticista tem um papel muito grande nas outras especialidades médicas, como oncologia, cardiologia, reprodução humana e várias outras. É bom esclarecer antes de começar a falar do câncer de próstata. Curiosamente, eu não sei se a família Tupi percebeu no CRM, né? O dele é 20 mil depois de mim, sabe por quê? Ele saiu da mesma porta que eu saí, da UFRJ, 10 anos depois de mim. E na verdade, quando eu estava estudando, a genética já começava a ganhar uma importância, né, como causa de doenças, inclusive, que a gente vai abordar hoje nesse Novembro Azul, que é o câncer de próstata. E eu aproveitei o gancho da ligação da próstata com a genética, já que pessoas com histórico familiar de câncer de próstata tem um risco maior, e o Abílio vai explicar isso pra gente, para trazê-lo aqui, porque não é uma especialidade que seja seguida por muitos colegas, ela tem uma relevância imensa. Eu arrisco dizer, inclusive, que vai haver uma época que certamente o Silvio não vai estar mais aqui, daqui a algumas centenas de anos, que a medicina talvez se restrinja ao ortopedista, que esse nunca vai perder o espaço, e ao geneticista, porque tudo vai ser baseado no genoma. A pessoa já nasce com o seu código genético dizendo, olha,
você tem X risco de ser diabético, hipertenso, tem um câncer de próstata, tem um câncer de pulmão. Então, o aconselhamento para você não só não fume, mas não case com fumante, não engorde, pratique exercícios, a sua alimentação é assim. Por quê? Porque diante do estudo da genética e, evidentemente, prevendo os riscos que ao longo da vida aquele serzinho vai ter, a gente vai atuar naquilo que é a essência da medicina, que é o que a gente veio fazer aqui, prevenir. Ou, quando não for o caso, diagnosticar precocemente. Mas a família Tupi falou, doutor Silvio, promessa era câncer de próstata. Que tal de próstata é essa? Você quer saber, Heleno? Vamos começar então. Então vou deixar para o Abílio, que é geneticista, mas sabe tudo também. Explica o que é a próstata, Abílio. Gente, a próstata é um órgão que faz parte do aparelho reprodutor masculino e ela fica situada embaixo da bexiga do homem. Só o homem tem próstata, a mulher não tem. Abaixo da bexiga e logo na frente do intestino grosso, na parte do reto, que é a parte final do intestino grosso. A próstata serve para ajudar na produção do sêmen humano. Então é importante para a função sexual masculina, basicamente. O sêmen é aquele líquido espesso que contém os espermatozoides. Essa é a função importantíssima da próstata e que, como o Abílio falou, somente o homem tem. Razão pela qual o câncer de próstata é uma doença do sexo masculino. E diferentemente das mulheres, que desde muito cedo são acostumadas às consultas periódicas com o seu médico ginecologista, os meninos, os rapazes, eles não têm esse mesmo tipo, digamos, de exemplo em suas casas. Até porque nós homens somos muito relapsos, eu falo isso com muito pesar, com relação à nossa própria saúde, não só da próstata. É verdade. A gente vai em último caso, né? Se a dor aperta muito, aí eu vou ver se eu vou lá na UPA. E não pode ser assim, a medicina tem que ser feita de forma diferente. E Novembro Azul foi criado exatamente para que eu, no Serviço de Saúde, junto com os colegas, o Antônio Abílio, e graças à generosidade da Rádio Tupi, a tua, Helena, poder explicar para a família Tupi que é uma doença que, em primeiro lugar, ela diagnosticada numa fase precoce, a cura é de 100%. Então não é um câncer que eu não quero descobrir que eu tenho um câncer porque eu vou morrer, não, amigo. Se você tiver, quanto antes for descoberto, maiores as chances de você vencer isso. Como seu amigo aqui um dia já venceu o seu. E eu continuo me cuidando, porque se outro vier, que eu vença também. A gente tem que ter essa fé. Quem é que tem risco de ter câncer de próstata, meu querido Antônio Abílio? Então, Silvio... Todos. Mas quem tem maior risco? Quem tem próstata pode ter câncer de próstata. Ou seja, qualquer homem. Ele é mais comum, gente, na terceira idade. Ou seja, pessoas acima dos 65 anos são quase 2/3 dos casos. Ou seja, é uma doença do homem idoso. Tá? E é interessante que a incidência desse tumor vem aumentando no Brasil ao longo do tempo. São mais de 16 mil falecimentos por câncer de próstata esse ano, dados do Instituto Nacional do Câncer, e quase 66 mil casos novos em nosso país, a cada ano. Por falar em Instituto Nacional do Câncer, que é onde você trabalha, né? Graças a Deus, muito obrigado. O Antônio Abílio é médico do INCA. Só para eu entender aqui, fazer uma pergunta para vocês dois. Vamos supor, as pessoas de 70 anos de idade, 70 anos, se a gente pegar 100 homens com 70 anos de idade e forem fazer o exame, desses 100, pelo menos 80 vão ter câncer de próstata? Não. Já estão tendo ou é menor um pouco? Não, é bem menor. Na realidade, se você pegar homens de 100 anos, 100% vão ter câncer de próstata. E nessa faixa de 70? Na faixa de 70 anos, a gente pode arriscar alguma coisa na casa de talvez 15 a 20%. Eu achei que o número fosse mais alto. Não. O número não é tão alto. E veja bem, normalmente o câncer de próstata, ele tem um comportamento Jeca Tatu. Aquela personagem do Monteiro Lobato, fica na rede espreguiçando, pitando os dentes, fumando cigarrinho de palha. O câncer de próstata é assim, ele é preguiçoso. Entendi. Ele não é aquele câncer do pâncreas, do ovário, da mama, do pulmão que é agressivo, não. Ele é um câncer indolente, né, Abílio? Exato. Ele tem um crescimento lento. A gente estima que aproximadamente 10 anos são necessários para ele aumentar 1 centímetro cúbico o volume dele. Entendi. Ele é bem preguiçoso, as células se multiplicam devagar. Porém, aí tem sempre o porém na medicina, em alguns pacientes, por motivos genéticos, a doença se manifesta de uma forma mais agressiva. Por exemplo, Abílio. Exatamente, Silvio. E
quem seriam esses pacientes que teriam mais chance de ter um câncer mais agressivo? Como eu falei, como a maioria dos pacientes de câncer de próstata está acima dos 65 anos, os sinais de alerta tem que ser os pacientes jovens, ou seja, os abaixo de 60, principalmente abaixo de 55 anos. Quanto mais jovem é o paciente com câncer de próstata, pior a chance dele se tornar mais agressivo do que o câncer mais comum. E nesse ponto, a história familiar é talvez um dos principais fatores de risco. Se você, ouvinte, tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, e quem são parentes de primeiro grau? Pais, irmãos e filhos. Se você, filhos é do jovem, então em princípio esquece os filhos, mas se você tiver irmãos e pais falecidos com câncer de próstata, o seu risco de ter tumor de próstata dobra face ao da população geral. Inclui parentes de segundo grau também aí, como tios. Tios que são irmãos dos pais. Então, e avós que são pais dos pais. Principalmente quando esse câncer foi diagnosticado antes dos 65 anos. Exatamente. Quanto mais jovem, mais risco a pessoa tem. Eu sempre faço de 3 em 3 meses meu exame de sangue, e o doutor Silvio que me pede, né? E o PSA é feito sempre, né? O meu PSA é baixíssimo, é 0, qualquer coisa. Eu tenho 56 anos de idade. Claro que isso não me exime de ter que fazer o exame de toque retal também. Agora, com um PSA baixo assim, é bem difícil ter algum problema no momento, né? E olha, hoje, Eliano, a gente tem uma visão um pouquinho diferente disso. Eu vou te explicar por quê. Se discute muito fazer o PSA e o toque retal em todos os homens. A relação custo-benefício desse tipo de exame e a ansiedade que ele provoca não justifica, porque o câncer de próstata não é tão comum como o câncer de pele no homem, por exemplo. Uma mancha que apareça na sua pele tem muito mais risco de ser um carcinoma basocelular do que você ter um câncer de próstata. Quem é que tem que fazer exame, Heleno? Aquela pessoa que percebeu que o jato urinário dela está diferente. Perdi a força do jato urinário, não consigo esvaziar completamente a bexiga, preciso ir mais vezes ao banheiro, ou seja, a frequência com que a pessoa urina está diferente, presença de sangue na urina, e por último, mas não menos importante, disfunção erétil. Isso surgiu num indivíduo? Procure o urologista, porque aí ele vai primeiro pedir o PSA, depois ele provavelmente vai fazer o toque retal, que é um exame rápido e indolor. Uma coisa simples de ser feita. Por que eu não peço o PSA depois do toque retal? Porque o PSA vai vir aumentado se eu fizer o toque retal antes. Outro conselho, você vai fazer o seu PSA porque você já acompanha, Heleno. Nada de andar de bicicleta 3 dias antes de fazer o exame. E evitar relações sexuais pelo menos 3 dias antes de fazer o exame. Porque essas duas coisas podem falsamente aumentar o teu PSA. Aí você pega um PSA de 6, de 7, está um pouco aumentado. Opa, eu estou com um problema. E lembrando a família Tupi que com a idade a próstata aumenta de tamanho em todos os homens. A chamada hiperplasia prostática benigna, graças a Deus ela é benigna, mas ela aumenta de tamanho. E ao crescer, ela vai comprimir a bexiga, ela vai dificultar o indivíduo para urinar, vai diminuir a força do jato urinário, sintomas que também estão presentes em quem tem câncer de próstata. E para eu saber se eu tenho uma situação ou outra, eu preciso fazer os exames. Exatamente. O que você acrescenta a isso, Abílio? Eu acrescento nisso o seguinte: a próstata pode crescer bastante e não prejudicar o jato urinário. Às vezes tem próstatas que aumentam muito de tamanho, mas urinando normal, e o urologista faz o toque retal, a consistência é normal, da próstata é como se fosse de um nariz, por exemplo. E se você sente uma nodulação, um nódulo, é algo anormal ali. Se sentir um caroço de azeitona, algo cheira podre no reino da Dinamarca. Exatamente isso. E lembrando que o exame, além de ser indolor e fácil, ele é muito mal interpretado para a maioria das pessoas em geral. Tem um tabu danado com isso. Tabu danado. Tem homem que diz, eu não vou fazer isso de maneira nenhuma, nem pensar. Fala assim, morro, mas não faço isso. Mas esse que é o problema, porque muitas vezes algumas campanhas usam esse tipo de apelo
com relação ao toque retal, que na verdade afasta o paciente do exame. Então o paciente não vai procurar o serviço de saúde para ser examinado por conta dessas campanhas, algumas vezes enfatizando um outro lado. Essas campanhas têm que ter um lado mais profissional, um lado que traga as pessoas para o médico e não que afaste. Passamos agora por um Outubro Rosa, que foi desde 83 que essa iniciativa existe, e quantas vezes o câncer de mama já não foi divulgado e tratado com a devida seriedade. Eu não concebo campanhas assim, nesse nível que tem para o homem, para as mulheres. Seriam escorraçadas. Na verdade, as campanhas para o câncer de próstata têm que ser cada vez menos brincalhonas e mais sérias, convidando os homens a procurarem um médico. Esquece preconceito, esquece brincadeira de mesa de bar. Isso é a coisa mais importante que tem que ser trazida para uma audiência tão linda como essa da TV Tupi. Certo. Bom, doutor Silvio. No Rádio Tupi, não, pode TV também, porque a gente está com a nossa imagem. Hoje em dia, no YouTube é rádio e TV. Rádio. E eu acabei de receber uma mensagem do Loriano, que está nos ouvindo, dizendo: doutor, não vou poder mais andar de bicicleta. Loriano, meu queridinho. Meu Deus do céu, o Loriano, eu vou te apresentar o Loriano, é fantástico. Ele ouve a rádio e ele discute com a gente ouvindo a rádio. Que fantástico. Loriano, 3 dias antes de fazer o exame, tá bom, meu filho? Depois você pode até andar, depois de escolher o exame, você pode andar de bicicleta o dia inteiro. Pode ir daqui até São Paulo pedalando. Não tem problema nenhum, é porque tem os resultados. Aquilo que se discute hoje no INCA, inclusive, os dados que eu peguei para poder falar desse programa, foram todos eles retirados do site do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, onde o meu querido amigo Antônio Abílio trabalha. O próprio INCA discute isso, né? Você faz um exame que dá um resultado falso positivo, um PSA de 8. Meu Deus, eu devo estar com câncer. A angústia que toma conta não é daquele sujeito só, ele deve estar apavorado, mas da família. Não, mas o cara me andou de bicicleta a semana inteira, ele fez sexo com a mulher dele na véspera. Mas olha, o laboratório sempre me avisa, viu? Sim. Sempre que eu vou fazer, ele manda um e-mail dizendo, olha, procedimentos para os exames, aí tá lá na próstata, né? Todas essas recomendações. Sim. Aí. Mas não são todos, então, os laboratórios que avisam? Nem todos os laboratórios avisam, e nem todos os médicos, e eu boto meia-culpa nisso aí, que também avisa o paciente. Eu muitas vezes peço o exame de rotina e esqueço de avisar, olha, não se esquece, a gente passa. E eu não posso deixar, evidentemente, passar ao largo uma oportunidade gigante que a Tupi me dá para poder, evidentemente, orientar as pessoas, os milhões que nos ouvem agora. Então, na verdade, o câncer de próstata é uma condição que vai se tornando mais comum à medida que o homem envelhece. É uma doença que é fácil de ser diagnosticada e o diagnóstico é feito inicialmente através da dosagem do PSA e do toque retal, mas é confirmado pela biópsia. Porque o senhor de toda a verdade na medicina não é o geneticista nem o clínico geral. Eu sempre chamo o Helles clínico geral. É o patologista. O problema é que às vezes o patologista descobre a verdade um pouco tarde demais. Para ele não descobrir tardiamente, você faça o exame precocemente. Porque ele vai olhar na lâmina, vai ver, tem células de câncer aqui. E aí é o tratamento, né, Eliane? Isso aí, para encerrar então. Como é que é o tratamento? O tratamento é feito basicamente, se é descoberto o câncer num período inicial, onde ele ainda é pequeno, a retirada da próstata. O tratamento é cirúrgico. E cada vez mais as técnicas vêm melhorando com muita rapidez. Hoje em dia, o Instituto Nacional do Câncer tem inclusive a cirurgia robótica. Existe um robô que faz a cirurgia. Muito interessante. E o Abílio está falando isso porque muitos que estão nos ouvindo e que no passado tiveram que operar a próstata, tiveram algumas complicações pós-cirúrgicas. Complicações essas que, com o avanço da tecnologia que a medicina disponibiliza hoje em dia, estão se tornando, felizmente, cada vez mais raras. Mas existem casos, viu, Eliano, que a gente diagnostica o câncer de próstata, o médico vai discutir com o paciente riscos e benefícios do tratamento. Porque eu posso fazer bracterapia com radiação, eu posso fazer hormonioterapia, que é o contraponto da testosterona, uma vez que o câncer de próstata está diretamente ligado à testosterona, e aqui vai outro recado para a família Tupi. O uso abusivo da testosterona que eu tenho visto em alguns jovens, né? E até adultos, né? Não é uma medicação inócua, mas é boa porque ela aumenta a minha energia, aumenta a minha massa muscular. Não,
ela tem riscos importantes também. Era isso que nós tínhamos para falar. Pediu 1000 desculpas ao Edson Souza, nosso professor da UERJ de nefrologia. Falamos de diabetes na semana passada e eu esqueci de dizer, a principal causa de doença renal crônica. Agradecer a você, Abílio, agradecer a você, Helena Regina. Muito obrigado. A oportunidade. Muito obrigado, doutor Silvio Provenzano. Obrigado, doutor Antônio Abílio. Tema para domingo que vem, amigão? Domingo que vem a gente vai ter aqui a presença da doutora Célia Regina Silva, que já é conhecida e íntima da família Tupi. Vai falar dos miomas, Certo. que é uma condição muito comum e que traz uma série de problemas para a mulher quando não devidamente tratado. Para falar sobre isso, eu não conheço ninguém melhor que Celinha. Ela vai vir aqui nos brindar, agradecendo mais uma vez ao Antônio Abílio, desejando uma semana abençoada da família Tupi e que nós dois não soframos logo mais. Isso aí, doutora Célia Regina, médica, obstetra e ginecologista, fera, nossa querida amiga. Doutor Abílio, um abraço, obrigado, bom domingo, Muito até obrigado, a próxima, Helena, viu? um prazer todo meu. Doutor Silvio, boa semana, até domingo que vem, amigão. Até. Tchau, tchau. Super Rádio